Fico muito feliz que você está aqui nessa aula. A aula é sobre descomplicar a alfabetização. Eu preparei com muito carinho porque eu quero te ajudar. Atualmente a gente vê muitos termos sobre alfabetização, a gente tem muita teoria na nossa graduação, em todo esse processo que a gente está aprendendo como alfabetizar. A gente vê aqui na internet mesmo muita gente falando bonito, termos que a gente não consegue compreender, e hoje eu quero descomplicar esse negócio de alfabetização. Eu quero te mostrar na prática como que a gente faz isso com uma linguagem descomplicada, uma linguagem simples, do que a gente tem que fazer, tá? Porque o que acontece? A gente fica assim encantada ouvindo os especialistas falarem, só que quando chega na prática, a gente termina olhando e desesperada. O que eu vou fazer com o meu aluno agora que ele está na minha frente? A gente fica encantada com toda essa linguagem, mas a prática em si a gente se sente inseguro, não sabe como vai desenvolver, como vai fazer na prática. E a aula de hoje é exatamente isso que eu quero fazer contigo. Eu quero descomplicar, eu quero desenhar para ti, porque foi assim que eu precisei fazer para que eu conseguisse desenvolver com todos esses termos da atualidade, porque não foi dessa forma que eu fui alfabetizada e provavelmente você também não foi alfabetizado dessa forma. E a gente tem muita dificuldade de colocar isso em prática. A gente quer replicar o conhecimento que a gente já tem. E aí a gente entra para começar a desenvolver esse trabalho com as crianças da atualidade e a gente vê que o nosso conhecimento é insuficiente. E a gente fica pensando, como pode? Se funcionou comigo, não funciona com as crianças da atualidade. O que acontece? Acontece que a sociedade mudou, tudo mudou, as crianças mudaram e a forma que eles compreendem é diferente e a gente precisa se atualizar. Só que para isso a gente precisa aprender, a gente precisa se desconstruir e construir novamente. E aqui nessa aula eu preparei uma linguagem bem simples, tá? E a prática, na prática, o que tu precisa fazer para desenvolver a alfabetização, tá? Então a aula é Descomplica a Alfabetização, uma linguagem bem simples. Eu sei que estamos nessa fase do ano onde você, que é professora alfabetizadora, já está sendo cobrada pelos pais, cobrada pela gestão, para ver o desenvolvimento dos alunos. Eles estão querendo ver o desenvolvimento dos alunos. E aí eles cobram você. E você se sente pressionada e não sabe o que fazer, tá? Então eu quero começar descomplicando a alfabetização, derrubando uma mentira que existe um método mirabolante, que existe o método dos métodos, o top dos top. É mentira, tá? Eu vou te falar. A alfabetização é um processo. As crianças passam por um processo de desenvolvimento da alfabetização e o que eu vou te ensinar aqui é guiar os teus alunos nesse processo de alfabetização. E você conhecendo o processo da alfabetização, você vai saber o que falar para os pais e para a gestão que não entende nada sobre alfabetização e quer te pressionar, certo? Então a aula de hoje é
para descomplicar realmente a tua vida e tu entender que a alfabetização é um processo e como que tu vai guiar os teus alunos nesse processo e o que você precisa dizer, saber para falar com os pais, acalmar o coração dos pais e acalmar os gestores para parar de te cobrar. Pode ficar tranquila que agora você vai entender tudo do que eu vou falar, porque vai ser uma linguagem bem simples e na prática. E a pergunta que eu mais recebo lá no meu Instagram é assim: tem uma turma onde alunos leem e outros não leem. Uns escrevem, outros ainda não escrevem. O que eu faço? O que eu faço? Então vamos para a prática agora, tá? Primeira coisa que você precisa fazer, neste caso, é uma avaliação diagnóstica das hipóteses de escrita, dos níveis de escrita. Ó, essa aqui é a minha avaliação diagnóstica que eu uso. Precisa ser feita individualmente, tá? Não pode ser feito com a turma toda, porque assim você não vai conseguir ver a maneira que a criança pensa para escrever. Aqui eu tenho palavras simples e palavras complexas. Então, primeira coisa, a criança precisa reconhecer a imagem. Então, se tu fala assim, ó, que bicho é esse? Sempre eu gosto de usar bichinhos, tá? Os bichinhos, vai ficar de presente para vocês essa avaliação diagnóstica, tá? É presente nessa aula de hoje. E aí eu gosto de trabalhar com bichinhos porque é difícil criança que não gosta de bichinhos. E aí eu gosto de trabalhar com coisas que criança gosta, né? Então aqui, ó. O que é isso aqui? Eu quero que a criança escreva vaca, mas a criança me responde boi. Então, se ela entender o que é boi, ela vai querer escrever boi. Aqui, ó, se eu quero que ela escreva galo, e ela entende que é uma galinha, entendeu? Então, a primeira coisa é você perguntar, sabe que bicho é esse? Que bichinho é esse? Aí, se ele não responder o que tu espera que ele escreva, tu diz, ah, é uma vaca. Aqui tem vaca, galo, rato, macaco, abelha, borboleta e elefante. Mas assim, nesse ambiente não pode estar escrito nenhuma dessas imagens aqui na sala, porque senão eles vão copiar e aí copista a gente não quer, tá? A gente quer que eles pensem para escrever, para conseguir fazer a avaliação diagnóstica corretamente. Então, para essa avaliação, você dá uma atividade para a turma e vai chamando um de cada vez. E de 2 em 2 meses, tu pode repetir a mesma avaliação para ver como que tá o avanço das crianças, certo? Então, tu pode ir repetindo de 2 em 2 meses para te poder te guiar também e comparar como que começou e como que vai finalizar, porque o objetivo é que ele se torne alfabético e não ortográfico a princípio, tá? Mas nós vamos falar sobre essas duas questões, o primeiro nível alfabético e depois o segundo nível ortográfico, como que isso se dá no processo, tá? E o que a gente tem que fazer para as crianças avançarem. Tudo isso eu vou falar na aula de hoje, tá? Entendido? Primeira coisa que tem que ser feita na prática, avaliação diagnóstica individualmente, para ver como que a criança pensa, tá? Agora, quais são as hipóteses de escrita? Como que eu vou fazer essa avaliação, tá? Essa avaliação diagnóstica serve para quê? Para você saber no processo do desenvolvimento da alfabetização aonde que a minha criança está e aonde que eu tenho que levar ela. Então isso aqui vai me guiar, vai guiar o meu trabalho.
Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é essa avaliação diagnóstica para eu saber em qual hipótese de escrita ela tá e quais as intervenções que eu tenho que fazer para que ela avance. Ela vai guiar o nosso trabalho e ela vai deixar registrado o avanço da criança, certo? Então, agora vamos falar sobre cada uma das hipóteses de escrita, os níveis de escrita, certo? Então, temos o pré-silábico. Pré-silábico, a criança coloca letras aleatórias para uma palavra, tá? Sem representação sonora. Ela escreve um monte de letra aleatória sem representação sonora, certo? Aí depois nós temos silábico, sem valor sonoro e com valor sonoro. Sem valor sonoro. Para cada sílaba que representa na palavra, ela coloca uma letra sem representação sonora, certo? Agora, o silábico com valor sonoro, para cada sílaba da palavra, ele representa com uma letra com valor sonoro. Com valor sonoro. Então, vaca, vamos supor, vaca, para o pedacinho vá, ou ele coloca a letra V, ou ele coloca a letra A. Para o pedacinho K, ele coloca ou a letra A, ou a letra C, ou a letra K, alguma representação sonora, tá? E aí, então, ele é silábico com valor sonoro. Silábico alfabético. Silábico alfabético é uma transição para o alfabético, então é silábico alfabético. Coloca para algumas sílabas corretamente e outras ainda não, tá? Algumas sílabas escreve corretamente e outras não. E o alfabético, ele escreve como ele fala, ele não escreve ortograficamente correto. O alfabético, ele escreve conforme ele fala, não falta letra, mas ele escreve leite, tomate, futebol, tá? Ele não escreve ortograficamente correto. Às vezes ele troca a letra C pela letra K porque ele tá fazendo relação com o som da letra. Isso é alfabético. Depois ele vai se tornar ortográfico quando a gente vai trabalhar a ortografia, as regras ortográficas. Aí então sim, ele vai se tornar ortográfico, mas o objetivo é que ele se torne alfabético. Certo? Tá, agora continuando respondendo a pergunta de que eu tenho alunos na minha turma que uns leem e outros ainda não leem. O que eu faço? Lê, escreve? Tá, o que eu faço? Bom, eu já fiz avaliação diagnóstica, eu já sei qual o nível de escrita eles estão. O que eu faço agora? Na prática, vamos organizar essa turma. Agora a gente precisa organizar essa turma. Isso é segredo lá do curso Ensinarte que eu vou contar nessa aula para vocês. Separa a tua turma em grupos, pelos níveis de escrita, pelas hipóteses de escrita. Separa em grupos e vai fazer intervenções diferenciadas para esses alunos. Vai apresentar, vai dar atividades separadas para cada grupo. E aí você vai falar com cada grupo diferente, tá? Dando atividades diferenciadas para que eles realmente consigam desenvolver o processo da alfabetização, porque você não pode dar um conteúdo igual para todos que eles não vão desenvolver, tá? Precisa de uma adequação. Precisa dar para a criança o que realmente ela precisa para desenvolver, certo? O que é a adequação? É dar o que a criança precisa e não ser igual para todo mundo, porque isso não vai contemplar o desenvolvimento de cada um. E eu vou falar quais atividades desenvolver para cada uma das hipóteses de escrita para que eles avancem,
certo? Então, já temos a nossa avaliação, já temos a nossa turma separada em grupos, tá? E agora vamos para a prática, o que fazer para cada grupo desenvolver, certo? Quando eu estou com uma turma que está em desenvolvimento da alfabetização, eu preciso iniciar a minha aula. Para desenvolver a alfabetização, eu preciso de 3 coisas básicas, tá? 3 coisas básicas. Ensino explícito do alfabeto. O que é isso? Vamos falar. Instrução fônica, vamos falar, vamos descomplicar esse negócio, o que é. E desenvolver atividades da consciência fonológica. Eu vou descomplicar esse negócio aqui colocando na prática, certo? Turma que tem criança em processo de desenvolvimento da alfabetização precisa ter o alfabeto como apoio ou na parede ou na mão. Precisa ter esse apoio, porque é o ensino explícito do alfabeto, mostrando que existem aqueles traçados, mas o traçado mais fácil é da letra bastão e eles vão começar aprendendo aquele traçado e que a letra tem nome e som. Inicie sua aula trabalhando o ensino explícito do alfabeto e a instrução fônica. O que é isso? Apresenta a ordem alfabética todos os dias, porque precisa de repetição. Vai falar nome de letra, nome da letra. Vamos começar! Como é que é o nome dessa letra? Ordem alfabética, todo mundo junto. Não adianta, eu já sei. Vamos ajudar, tem que fazer essa conversa sincera com toda a turma, que todos precisam de ajuda, que tem criança que ainda está em desenvolvimento e todos os colegas precisam se ajudar, vamos cooperar com o aprendizado de todos. Então vamos fazer a ordem alfabética, todo mundo fala junto com a prof, nome de letra, som das letras, as variações de sons de cada letra. Tem letra que tem um som só, tem letra que tem mais de um som, e aí vai indo na ordem alfabética, porque muitas crianças não sabem a ordem alfabética e precisa dessa repetição. Precisa. E a nossa aula, o nosso planejamento não pode ser focado nos bons, nos que já sabem. Não, a gente vai ser cobrado por aqueles também que têm dificuldade e a gente não pode deixar eles para trás, com foco só nos que desenvolvem. Então a gente precisa desenvolver os grupos para desenvolver as atividades, e os minutinhos da tua aula tu tem que começar fazendo essa ordem alfabética, trabalhando nome da letra, o traçado, como que é, mostrando nome e a instrução fônica, o som que aquela letra faz, certo? E as intervenções vão ser atividades dentro da consciência fonológica, que é a capacidade das crianças reconhecerem os sons das letras e manipular nas palavras. São esse tipo de atividade que vai ser desenvolvido, que lá dentro do curso Ensinarte tem muito material, muita atividade pronta, tudo prontinho para desenvolver para cada grupo, para cada criança, com atividades lúdicas, atividades sistemáticas, porque as crianças nesse momento estão numa fase de transição e precisam um pouco de atividade lúdica e um pouco de atividade sistemática. Se a gente der só atividades sistemáticas, atividades que não fazem sentido, as crianças elas não vão conseguir desenvolver. Então a gente tem que trazer a ludicidade e deixá-las falarem. Turma silenciosa, esquece. Isso é coisa do passado, querer que todo mundo fique silêncio. Tem momentos que tu vai conseguir, para te falar, passar orientação, que tu vai querer que a tua turma, que tu precisa exercer o domínio de turma para que a tua turma fique em silêncio, prestando atenção em ti. Mas isso não é uma realidade, isso é mentira, isso é um romantismo.
Ai, que lindo! Isso ficou no passado, gente. A turma vai ser barulhenta, a turma vai falar, desde que os grupos estejam interagindo dentro do objetivo das atividades que você propor, tá? E a hora que você tiver que dar um comando, eles observam, eles olhem para ti, eles prestem atenção em ti. E tá tudo certo. E lá no curso Ensinarte eu te ensino como fazer, como dominar a tua turma, tá? Vamos seguir? Tá dando para entender? Tô sendo clara? Vamos mais um pouco aqui. Lembra que eu te falei que eu ia te guiar nesse processo de desenvolvimento da alfabetização, nesse processo que eu ia te passar um passo a passo, pegar o teu aluno pela mão e te mostrar o que tu tem que fazer nesse processo? Então agora nós vamos lá, tá? Então, tu já fez a avaliação diagnóstica, tu já separou os teus alunos em grupo, agora a gente vai para as atividades da consciência fonológica, certo? Das intervenções que tu vai fazer com os teus alunos, tá? As atividades na prática, como que tu vai desenvolver. Então, tu vai iniciar a tua aula fazendo a ordem alfabética. Então, mostrando. Que letra é essa? A! O nome da letra A! O som da letra A pode ser 2. Qual é? A! Olha a boca, uma boca bem grandona. A! Ou a próxima letra qual é? B. O nome é B. O som. Um som que explode. Olha a boca. Isso tem que fazer com todas as letras. Iniciar a tua aula assim, certo? Então agora, vamos para os pré-silábicos. O que fazer com os pré-silábicos? Qual é o meu objetivo? O objetivo é que ele se torne silábico sem valor sonoro ou com valor sonoro. Então nós vamos cair de pau nas atividades da consciência fonológica, que vai trabalhar a consciência silábica, tá? Então, consciência fonológica são um conjunto de atividades que a gente trabalha consciência de aliterações, consciências silábicas e consciências de rimas, tá? Consciência de aliterações é os sons iniciais iguais, certo? A criança perceber os sons iniciais iguais. Então, a primeira fase oral, a criança fala. E a segunda parte, ela é gráfica, na representação gráfica, que a gente troca um som, um símbolo, tá? A gente troca um som por um símbolo, uma letra, certo? Então aqui, ó, consciência silábica, a mesma coisa. Primeira fase oral, a criança precisa reconhecer, saber contar os pedacinhos das palavras. Elas precisam saber que tem palavras grandes, que tem palavras pequenas, que eu abro e fecho a boca e conto um pedacinho. Abri e fechei a boca, conta um pedacinho. Isso é a fase oral. E depois, então, ela vai ser apresentada a gráfica, a representação gráfica, certo? E consciência de rimas é a criança ter consciência, perceber os sons finais iguais, tá? Então, vamos embora. Para os pré-silábicos avançarem para o nível silábico, o objetivo é com valor sonoro, mas pode ser com ou sem valor sonoro, tá? Eu preciso cair de pau, eu preciso trabalhar muito a atividade da consciência silábica. Então, uma atividade na prática aqui, pintar os pedacinhos das palavras. Então, aqui eu tenho bó, lá, abriu e fechou a boca, ou bate palma, bó, lá. Quantas vezes vai pintar? 2 vezes, tá? Aqui, ó, pé, pé. Quantas vezes? 1 vez só. Tá, aí olha aqui, ó,
bicicleta. Parece fácil, mas as crianças têm muita dificuldade na oralidade. Então, eles têm muita dificuldade de falar. Às vezes, a criança tem dificuldade de escrever, mas também tem dificuldade de falar, dificuldade de desenvolver a oralidade. Então, precisa a professora alfabetizadora, que está desenvolvendo a alfabetização, fazer essas articulações com a boca, muito importante. Então, precisa falar devagar. Bicicleta. Quantos pedacinhos vamos pintar? Então, aqui, todos esses arquivos, tudo que eu vou mostrar para vocês está dentro do curso Ensinarte, tá? Tudo prontinho, atividades todas prontas, maravilhosas lá. Aqui eu tenho essas atividades assim também, ó. Cavalo, jacaré, galo, xícara, certo? Sendo de folhinha, não sendo com ficha, tem também. Tem várias sugestões de atividades para estar trabalhando essa atividade de consciência silábica. Pode colocar tampinha, pode fazer corrida com trilha, pode fazer corrida de palitinho. Tem muita coisa, muita sugestão de atividade de como desenvolver a consciência silábica dentro do curso Ensinarte, tá? Então, aqui, para eu desenvolver o pré-silábico para o silábico sem valor sonoro, preciso muita atividade de consciência silábica, que conte os pedacinhos das palavras. Pronto, então, para uma palavra, ele vai colocar uma representação gráfica, porque tu já está trabalhando com o ensino explícito do alfabeto, tu já está trabalhando com a instrução fônica, tu já está desenvolvendo a atividade da consciência fonológica e ele vai desenvolver o processo, ele vai passar para o silábico sem valor sonoro. E se eu quero que ele passe para o com valor sonoro, eu vou trabalhar juntamente com as vogais. O som das vogais, ela é muito mais fácil. Ela é um som mais fácil. Aqui, ó. Quando a gente trabalha com a hierarquia das letras, que tanto eu posso apresentar as letras por ordem alfabética, ou eu posso trabalhar com a hierarquia das letras dos sons, né? Mais fácil para os sons mais difíceis. O som das vogais sempre é mais fácil. Quando eu trabalho com o ensino explícito do alfabeto, eu deixo bem claro que o alfabeto se divide em dois, em vogais e consoantes, e que as vogais passeiam com as consoantes, formando famílias, pedacinhos das palavras. Eu falo que o som das vogais são mais fáceis e elas aparecem muitas vezes nas palavras e que elas se repetem. Então, primeiro a gente trabalha o som das vogais, as vogais primeiro. Então, eu caio de pau nas atividades das vogais. Então, vamos lá. Sugestão na prática: ligar a imagem à letra, mas primeiro que inicia, tá? No caso, as vogais. Eu preciso que a criança reconheça. E o que acontece? Aqui é uma estrela e normalmente as crianças dizem estrela. Então, eu preciso desse primeiro passo, que é que ela reconheça que estrela começa com E não com I. E estrela, como que é essa letra, essa representação, essa boca, tá? E aí, então, ela vai ligar. Pode completar aqui, colocar a letra que inicia, a letra que termina, para que ela compreenda que não somente inicia, mas tem início, meio, fim, tem os pedacinhos. Qual é o som final das palavras? Ó, estrela termina com A. Então, são atividades que desenvolvem a consciência fonológica, tá? Aqui, ó, completar palavras com vogais. A criança, se tu está trabalhando com a consciência silábica, pensando nos pedacinhos, fazendo a criança perceber
os pedacinhos das palavras, contando. Tu vai pedir para ela fazer essa mediação. Tu vai falar para ela: eu conto os pedacinhos das palavras e quando eu escrevo, eu coloco uma letra que representa aquele som. Então, se eu falo sa, lá, quantos pedacinhos tem? 2. Então, no primeiro pedacinho, sa, que vogal que eu coloco aqui que tem esse som? Sa. Tem que fazer esse som comprido, tá, gente? Tem que fazer para a criança perceber. Olha a boca, faz ela perceber. Sa. Aí ela vai A. E como é que eu escrevo a letra A? Aí ela vai completar. E aí, lá. Muitas ficam na dúvida. A, de novo? De novo? Eles fazem essas perguntas, né? A, de novo? Sim, a prof disse que as letras se repetem nas palavras. Então é 2A, 2A. Isso acontece muito, eles têm essas dúvidas. E isso a gente vai ensinando explicitamente, certo? E trabalhando dessa forma, eles vão avançar para o silábico com valor sonoro. Quando eles estiverem silábicos com valor sonoro, para uma palavra, para cada sílaba eles representarem com uma letra que tem correspondência com o som, tá? Então, eu já posso apresentar letra por letra as consoantes, as famílias silábicas, e aí eu vou trabalhar as famílias silábicas. Eu vou apresentar, porque daí o objetivo é que eles se transformem em silábicos alfabéticos. E para eles serem silábicos alfabéticos, eu preciso apresentar letra por letra as famílias silábicas, tá? E para isso eu posso apresentar de forma lúdica. Eu quero convidar quem não está participando da nossa série de lives. A gente está fazendo uma série de lives no Instagram, onde eu estou passando sugestões de atividade, sugestões de como apresentar as letras de forma lúdica, porque precisa fazer sentido para as crianças. Então pode estar trabalhando com essa ludicidade, trazendo brincadeiras para as crianças, tá? E aí então tu pode estar me perguntando assim: tá, mas essas crianças que não estão nesse processo, que eu já separei em grupos, como que eu vou trabalhar com esses diferentes grupos, se um tá aqui, o outro tá lá? Faz no final da tua aula, a sugestão que eu te dou é uma atividade lúdica. Então, pega essas sugestões de atividades que eu passei nas lives, de pescaria, de colocar a mão, para sortear palavras dentro de caixa mágica, borboletinhas, e brinca com eles para reforçar com todos, certo? Porque é importante reforçar, e aí tu pode estar desenvolvendo com essa ludicidade, tá? Os outros. E se tu tá apresentando sílabas simples e complexas, tu também pode estar trabalhando as sílabas simples. Exemplo, a letra B, reforça a letra B, ensina a letra B, a sílaba simples, para os grupos que estão com a sílaba, que estão sendo apresentada a sílaba simples, e trabalha as sílabas complexas com aqueles que estão ainda desenvolvendo as sílabas complexas para se tornarem alfabéticos. Deu para entender? Então tu faz um pouco de atividade sistemática diferenciadas em grupos e traz atividade lúdica também para dentro da sala de aula, para contemplar todo mundo e reforçar e fazer todo mundo fazer a mesma atividade brincando junto, certo? E agora? Então agora eu já fiz o meu pré-silábico avançar para o silábico sem valor sonoro, o silábico com valor sonoro. Aí eu tô apresentando as sílabas simples, as sílabas complexas. Esse silábico alfabético, ele leva um tempo. Isso tu precisa saber dizer.
essa criança está aqui. Eu preciso trabalhar tal sílaba com ele ainda. Eu preciso trabalhar tal sílaba complexa com ele ainda. Com eles ainda. Então, tudo isso é importante tu saber aonde tua criança está. Porque quando ele é alfabético, ele vai escrever conforme ele fala. E para não faltar nenhuma letra, tá? As atividades sugeridas que tu vai trabalhando na instrução fônica e tu vai trabalhando mediando como que se escreve coletivamente, tu vai fazer isso com a turma toda. Como tu escreve a data? Tu pensa nos pedacinhos das palavras para escrever. Quais letras tu usa para escrever? Aí tu vai mostrando como que tu pensa para escrever. Então essa escrita coletiva com todos da tua turma, é importante tu tá mostrando para eles como que eu penso. E aí eles vão, como que eu penso para escrever? E aí tu vai trabalhando e aí vai ficar muito mais fácil, mais rápido para desenvolver as sílabas complexas. Então eles vão silábicos alfabéticos por um tempo até serem apresentadas todas as sílabas simples e depois, quando for ser trabalhadas as sílabas complexas, eu vou ir trabalhando atividades da consciência fonêmica, que é a menor parte das palavras, é pensar no som da letrinha por letrinha, que eu preciso pensar, tipo escada, eu tenho que pensar no som da letrinha por letrinha, e aí eu posso fazer cruzadinha, caça-palavras, formar palavras com tampinha, com letrinha por letrinha. Antes eu trabalho mais com as sílabas, tá? Mais com a sílaba. E quando eu quero que eles já vão avançando, que não falte mais letra, que eu estou trabalhando com sílabas mais complexas, eu trabalho assim, com o sonzinho de cada palavra. Faço eles escreverem letrinha por letrinha, para perceber o som e fazer toda completinha, certo? Tem sílabas sim, o LH, o NH, o CH, que aí são sílabas, outras sílabas complexas, o BR, TR, aí tem várias. E aí depois a gente vai trabalhar as regras ortográficas, toda essa função, mas aí isso aí vai ser lá no terceiro ano, que vai estar trabalhando no terceiro, no quarto ano, para que eles se tornem ortográficos, escrevam corretamente as palavras, tá? Aí precisa ser trabalhadas regras ortográficas, mas esse primeiro momento a criança já vai ler, tá? Se ela se tornar alfabética, tá? Ela já vai conseguir ler, ela já vai conseguir escrever. Esse é um processo. Então a gente leva a primeira criança até o nível, a hipótese de escrita alfabética e depois o ortográfico. Então eu não posso esperar que essa criança escreva corretamente. Eu preciso entender em que momento do processo da alfabetização essa criança está e o que eu preciso ainda trabalhar com ela para que ela desenvolva. Agora eu vou te responder outra pergunta muito frequente que eu recebo. Meu aluno lê, mas não escreve. A leitura, ela é mais fácil, porque ela exige menos do cérebro, tá? A escrita, ela é mais difícil, porque exige mais do cérebro. Então, normalmente, crianças que leem, mas não escrevem, não é que elas não escrevam, elas estão no processo de desenvolvimento. E aí tu olha faltando letra, escrevendo errado, e aí tu pensa assim, ó, meu aluno não sabe escrever, meu filho não sabe escrever, mas não, observa, normalmente eles são silábicos alfabéticos e precisam ser trabalhadas essas atividades para que eles desenvolvam.
precisa trabalhar algumas sílabas que eles estão fazendo errado ou tá faltando letra, precisa trabalhar com essa instrução fônica, precisa trabalhar com a consciência silábica para que eles pensem nos pedacinhos das palavras e quais letras eles precisam colocar para completar aquele pedacinho. Normalmente é isso que está acontecendo com essa criança. Ela está no processo e aí tu precisa mostrar, ensinar explicitamente o que está precisando para ele se tornar alfabético. E aí quando ele se tornar alfabético, depois tu apresenta as regras ortográficas e ele vai se tornar ortográfico, certo? Se escreve com R, 2R, se cedilha, 2S, essas questões. Se termina com E, se termina com I, se é L, se é U, então, se é com Z, se é com S, não tem problema, isso vai ser trabalhado depois que ele se tornar alfabético. Tenho crianças no 4º ano, 5º ano, que são silábicos alfabéticos. Aí tu olha escrevendo, tu diz, meu aluno não sabe. Ele lê, mas não escreve. O que é que eu faço? Ele está no processo. Precisa ser trabalhada as intervenções corretamente, ver quais são as sílabas. Ou ele está trocando letra, quais são as sílabas que está precisando desenvolver. Normalmente são as sílabas complexas. Normalmente esses alunos, algumas sílabas simples eles já dominam, mas às vezes não dominam todas. E eu preciso fazer esse acertar, colocar atividades diferenciadas para esse aluno avançar. Faz lá a avaliação diagnóstica e vai acompanhando o processo com as intervenções que tu vai ver que ele vai desenvolver. Outra coisa, outra pergunta que eu recebo bastante, meu aluno copia, escreve, mas não lê, escreve, mas não lê, é copista, só copia a letra, tá? Só copiar a letra, sem trabalhar as 3 coisas básicas, ele é copista. O que é as coisas básicas? Trabalhar com instrução fônica, trabalha com instrução fônica, trabalha com o ensino do alfabeto com a instrução fônica, trabalha a consciência fonológica, as atividades essas para trabalhar a consciência silábica, para saber manipular as famílias silábicas, mas não somente a família silábica. Trabalha a família silábica dentro da consciência silábica, que é a fase gráfica, a fase oral, tá? Para que ela consiga manipular e escrever com associação do som, associando, representando, fazendo essa representação sonora da letra, que a gente troca uma letra por um som, a gente troca um som por um símbolo, tá? É isso que tá faltando nessa criança. Agora, se depois de tudo isso que eu te falei aqui, tu fica pensando assim, ai, como eu queria a Prof. Nájida próxima de mim, minha amiga, que eu pudesse contar para ela, dizer para ela o que é o meu caso específico e ela tá bem pertinho de mim para me orientar. Eu tenho uma notícia maravilhosa para te dizer. Chegou a tua oportunidade de me ter como teu suporte, como tua coordenadora, tua orientadora, tua supervisora, tua amiga e te orientar no processo de desenvolvimento da alfabetização dos teus alunos. Chegou a oportunidade maravilhosa de você alfabetizar com segurança, tendo uma pessoa bem juntinho de ti para te ajudar. Eu, Prof. Nájida. O curso Ensinarte está com as vagas abertas. Lembra que eu te falei que a gente poderia caminhar juntas? Que eu posso caminhar contigo, junto contigo durante esse ano. E o curso Ensinarte, ele tá aí para isso. Entra para o curso Ensinarte. Dentro do curso Ensinarte, você vai ter aulas maravilhosas que vão te ajudar a entender esse processo. E você vai ter acesso direto a mim para tirar todas as tuas dúvidas. E escuta, eu vou te colocar os depoimentos das alunas que já passaram pelo curso Ensinarte. Oi, tô passando para deixar o meu depoimento.
Eu estou me formando em pedagogia, já tenho curso de magistério, dou aula particular em casa, né? Tenho alguns cursos na área da alfabetização, na parte da alfabetização. Gosto muito do que eu faço, amo pegar meus pequenininhos sem saber nada e de repente já tá ali lendo, né? Optei por fazer o curso Ensinarte com a professora Nájida para mim ter maior conhecimento, né? De um olhar diferente. E a professora Nájida, ela traz isso pra gente, né? E o curso Ensinarte, ele tá agregando valores para mim. Porque a professora, ela traz de uma forma bem simples, bem simplificada, né? A forma que deve ser, como que a criança como ela se comporta, né? O que a gente tem que fazer, né? Em cada caso. E isso tá sendo muito importante para mim, né? E, assim, o suporte que a professora Nájida dá durante o curso é excelente, né? Então, isso tem sido muito, rico para mim, muito rico mesmo. Olá, meu nome é Mônica Reis, sou pedagoga, estou fazendo um curso com Nájida, uma mentora maravilhosa que tem me orientado, tem me ajudado, tem esclarecido tantas dúvidas e tem me ajudado muito nessas questões também de sondagem diagnóstica com as crianças. E eu tenho aprendido muito e isso assim é muito gratificante. Tenho também aprendido e colocado em prática a questão da alfabetização, do nível da escrita, como trabalhar, como desenvolver essas atividades. Então, assim, ela tem sido, assim, nossa, uma bênção na minha vida. Então, assim, quem tem vontade de fazer o curso, faça, porque vale cada centavo. Esse tipo de oportunidade a gente não perde. Eu preparei o curso Ensinarte com muito carinho para você, que é como eu, professora dedicada, preocupada com a educação e com a excelência do teu trabalho. O que tem lá dentro do curso Ensinarte? Tem 9 módulos, fala muita coisa, tem muito material lá. Fala sobre domínio de turma, como planejar tuas aulas, sugestões de atividades práticas, fala como lidar com os indisciplinados, fala sobre a alfabetização, fala sobre dificuldade de aprendizagem, ainda tem, mas a melhor parte é ter acesso a mim. Mas tem como ensinar letra por letra de forma lúdica, tem atividades prontas. Tudo que eu tenho, todos os meus combos e muito mais tem lá dentro prontinho para você aplicar com os teus alunos. E as mentorias, o teu acesso vai ser durante 1 ano, tá? E se você tiver qualquer dúvida em relação a entrar no suporte, acessar o curso, você pode entrar diretamente falar comigo. Assim que você entra para o curso Ensinarte, eu já te mando uma mensagem no WhatsApp, que é para te já ter contato direto comigo por ali, porque se esse for o meio mais fácil para ti, a gente se comunica por ali, certo? Então não fica de fora dessa oportunidade. Elas se encerram domingo, tá? Às 23h59. As vagas, elas não ficam abertas, elas vão fechar domingo. Não perde essa oportunidade. Entra pro curso Ensinarte. Eu tô aqui te esperando e eu tenho o maior prazer em te ajudar, tá? Te espero lá dentro do curso Ensinarte. Vem alfabetizar com segurança, vem transformar as tuas aulas. Vem, te espero lá.